O Botafogo sagrou-se campeão brasileiro de 2024, conquistando assim o seu terceiro campeonato nacional, depois de uma semana maravilhosa em que a gente já havia conquistado a Taça Libertadores da América. Porém, os adversários que o Botafogo precisou bater foram muito além das quatro linhas. Eu vou falar sobre todos que foram derrotados pelo Botafogo depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já segue meu canal, você provavelmente já está fazendo o dever de casa aí. Agora, você que está chegando aqui agora, que ainda não sabe o que precisa ser feito logo no começo do vídeo, se liga aí na minha mensagem. Deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu. Clicando nesse botãozinho aí embaixo do vídeo, que está escrito Seja Membro, você pode se tornar membro aqui do canal do Caboclo e você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal, que os membros lá daqui do canal já assistiram. Porém, você que ainda não se tornou membro, só está vendo agora, depois que todo mundo já viu. Então não perca tempo, clica nesse botãozinho aí e torne-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo. Uma coisa importante também, para você que acredita no meu trabalho, para você que gosta e quer dar aquela força para o canal, quer fortalecer o canal cada vez mais, você pode mandar um pix também para canaldocaboclo@gmail.com, colocando lá suas perguntas, críticas, sugestões. Eu vou sempre fazer questão de ler tudo aqui ao vivo e de interagir com você também. Se você quiser mandar também perguntas por lá, é legal. Pode mandar um pix então para canaldocaboclo@gmail.com. Qualquer valor, qualquer contribuição já ajuda muito na manutenção aqui do canal, beleza? Botafogo campeão de 2024. Aliás, Botafogo campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro de 2024. A torcida do Botafogo não podia pedir mais do que isso. A torcida do Botafogo, a gente pode dizer que está numa lua de mel que parece que a gente, né, parece que nunca vai ter fim, né? E a gente conseguiu finalmente acabar com uma fila chata, né, com um jejum chato que já vinha incomodando de grandes conquistas, embora o Botafogo já tenha sido campeão estadual durante esse tempo, mas desde 95 que a gente não conquistava um título, e nesse ano a gente igualou o feito do Santos de Pelé e também do Flamengo, que conquistaram o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores no mesmo ano. Isso é espetacular, isso é maravilhoso, isso nos enche, né, de orgulho e principalmente de um sentimento que andava de certa forma até um pouco raro pelas bandas aqui de General Severiano e da torcida do Botafogo no geral, que é o sentimento de altivez, né? Que é aquela confiança que a gente tem, que esbarra um pouquinho na soberba, e tá tudo bem ser soberbo, porque você, alvinegro, tem o melhor time da América do Sul, pelo menos, joga o melhor futebol do Brasil e tem o melhor elenco do Brasil também. Isso está comprovado. Porém, o mais importante, ou talvez uma coisa que a gente precise pontuar aqui também, é que as conquistas do Botafogo foram extremamente penosas. As conquistas do Botafogo esse ano, né, contou com adversários que foram muito além das quatro linhas. Nunca se viu, né, no futebol brasileiro, pelo menos eu não conheço, pelo menos eu não me lembro disso, nunca se viu uma campanha tão ostensiva contra uma equipe brasileira, né, do Brasil, jogando no Campeonato Brasileiro. Nunca se viu uma campanha, na verdade, uma agenda tão ostensiva contra uma equipe. Parecia que o Botafogo era um time estrangeiro jogando no Brasil. Parecia que o Botafogo era um time argentino disputando o Campeonato Brasileiro. Né? Tamanha foi a campanha que foi feita contra o Botafogo para que o Botafogo não conseguisse atingir seus objetivos. Obviamente, depois que atinge, né, vem os elogios, vem, né, as colunas, os vídeos, todos elogiosos, tá tudo certo. Hoje eu resolvi mostrar para vocês quem foram os principais derrotados nas conquistas do Botafogo. Mais do que o adversário direto na Libertadores, o Atlético Mineiro,
muito mais do que o São Paulo, por exemplo, que foi a equipe que enfrentou o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Muito mais do que isso. Eu vou trazer aqui alguns deles, né? Muitos deles talvez. Talvez eu também não traga todos. Mas o mais importante que eu gostaria de ressaltar é que em nenhum momento aqui eu vou me referir ao CPF dessas pessoas. Isso aqui não se trata, tá? Esse vídeo aqui, esse conteúdo não se trata de um ataque pessoal a ninguém. Porém, eu estou mostrando aqui tudo aquilo que as pessoas que eu vou citar aqui, que foram envolvidas numa agenda extremamente agressiva e ostensiva contra o Botafogo, eu vou apenas mostrar aqui o que muitas pessoas que participaram dessa agenda ostensiva contra o Botafogo fizeram e por que que uma vitória do Botafogo sobre essa agenda é tão significativa. Então vamos lá, então vamos começar aqui. A primeira delas, né, a primeira pessoa que eu quero mostrar aqui é o Danilo Lavieri, que é colunista, obviamente, do UOL. Se a gente puder dizer, o grande derrotado, né, do Botafogo esse ano foi o UOL, né, foi o sistema de comunicação UOL. Porque todo mundo sabe que o UOL estava a serviço do Palmeiras, a serviço da Leila, né, para falar a verdade. E eles foram os grandes derrotados. Mas existem algumas figurinhas do UOL que sempre passaram um pouco dos limites. O Danilo Lavieri, por exemplo, foi um deles. Ele que, sempre que tem a oportunidade de criticar o Textor, de criticar a SAF do Botafogo, e sempre que tem a oportunidade de colocar o Palmeiras lá nas alturas, ele o faz. E aqui eu estou lembrando só de uma passagem dele, Danilo Lavieri critica doping financeiro do Botafogo. Vai prejudicar o futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras não podem perder estabilidade para tentar acompanhar. Coitadinhos de Flamengo e Palmeiras, né? E chamando os investimentos no Botafogo de doping financeiro. Como se aquilo que foi feito no Flamengo no decorrer de 40 anos, né, não tenha sido doping, e aquilo que foi feito no Palmeiras, né, com o próprio Paulo Nobre, ajudando o Palmeiras a zerar suas dívidas e conseguir uma capacidade de investimento, também não tenha sido uma questão de investimento, que está tudo certo, tá? O que foi feito pelo Paulo Nobre no Palmeiras, está tudo certo. A questão é que quando é com o Botafogo é doping financeiro, quando é com os clubes, né, aliados, com os clubes amiguinhos, aí não pode, vai desbalancear o Campeonato Brasileiro. Se vocês querem investidores estrangeiros, corram atrás, é simples, tá? Não reclama de quem tem, né? Depois da lista aqui vem também a colunista do UOL, a jornalista do UOL, Alicia Klein, né, que em determinados momentos foi muito azeda, digamos assim, foi muito rígida, né, com o Botafogo. Ela que vira e mexe é escolhida para entrevistar a Leila, inclusive a última entrevista da Leila para o portal UOL, para o canal do UOL, UOL Sport, se não me engano, foi com a própria Alicia, né? Ela também participou daquele vídeo patético em homenagem a Leila, o Leila Day, né? Ficou conhecido como Leila Day, às vésperas do confronto entre Botafogo e Palmeiras. E eu destaquei essa questão aqui que ela falou, colunista do UOL, que era a Alicia Klein, critica John Textor, que pode ser punido pelo STJD, ou apresenta fatos que prestem, ou vai se haver com a justiça. Até no Brasil, bagunça tem limite. Que bacana, Alicia Klein. Para ela, o STJD é justiça, não apenas um departamento disciplinar da CBF, como realmente é. Para ela é justiça, né? Eles colocam lá o STJD na última, como se quase que no mesmo status de um STF da vida, né? Porém, a gente está vendo aí que depois que apareceu o William Rogato, né, todo mundo colocou a viola no saco, ninguém mais fica cobrando provas, ninguém mais fica cobrando evidências, ninguém mais fica cobrando que o Textor mostre mais evidências sobre tudo aquilo que ele falava, sobre tudo aquilo que ele acusava no que diz respeito à manipulação de resultados no Brasil, né? Pois é. Só que a Alicia Klein foi muito elogiosa quando o Botafogo foi campeão brasileiro. Por isso que eu faço sempre questão, né, de equilibrar as coisas. Eu estou dizendo aqui das pessoas, estou falando, repito, estou falando das pessoas que participaram da agenda ostensiva contra o Textor e contra o Botafogo, quando o Botafogo esteve sob ataque fulminante, ataque diário, quase que cotidiano mesmo, principalmente de jornalistas do UOL, mas a coisa não ficou restrita ao UOL, né? Esse aqui é a figurinha carimbada quando se trata de Botafogo. Ele mesmo que quando
o São Paulo dele perdeu o Botafogo uma vez aqui no estádio Newton Santos no ano de 2022, chamou o time do Botafogo de lixo, né? E depois disse, ainda tentou se corrigir, dizendo que, na verdade, estava elogiando o Botafogo de lixo, né? Vai entender como funciona a cabeça desse senhor aqui, o Arnaldo Ribeiro. E aí eu destaco, por exemplo, esse ano ele dizendo que Botafogo vencer Palmeiras no Allianz será grande surpresa. Isso aqui é recente, tá? Foi no momento que o Botafogo se preparava para enfrentar o Palmeiras às vésperas, praticamente, da decisão da Taça Libertadores da América. Pois é, surpresa só para ele, né? Surpresa só na cabeça dele. Até porque o Botafogo contra o Palmeiras em São Paulo continua invicto, com um retrospecto muito bom, e a gente, mais uma vez, foi lá no Allianz e venceu o Palmeiras, né, dentro. Então não é surpresa nenhuma. Surpresa seria se o Palmeiras tivesse vencido o Botafogo. Esse aqui também, na minha opinião, é um dos piores, mas ele é insignificante, tá? O Rodrigo Matos é sistematicamente um cara que vem tentando produzir conteúdos daquele estilo bombástico. Foi ele que, por exemplo, fez toda a reportagem tentando envolver Luiz Henrique em casos de manipulação. O Rodrigo Matos, inclusive, foi ele que perguntou para o Dorival, na entrevista coletiva da Seleção Brasileira, quando o Luiz Henrique foi convocado, se o Dorival se sentia à vontade para contratar, para convocar jogadores que estavam envolvidos em escândalos, sendo que, na verdade, o processo contra o Luiz Henrique já tinha sido, inclusive, até arquivado. Foi reaberto na Espanha, mas o que o Rodrigo Matos queria, na verdade, era tumultuar o ambiente no Botafogo de uma maneira muito covarde, canalha, né, que ele fez tudo isso. E aqui, né, eu pego uma parte pitoresca, né, desse movimento todo do Rodrigo Matos, onde ele diz que o Botafogo não está adaptado ao fair play, contrariando ao John Textor, né? Não está adaptado ao fair play financeiro europeu. Liga vai ser desbalanceada. Clubes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo não têm investidor externo corroborando naquilo que o outro jornalista, também do UOL, havia dito. Então, para vocês verem como é uma espécie de uma agenda, como tudo é coordenado, né? Como todos eles definem um editorial e começam a produzir conteúdo em cima disso para conseguir bombardear. Coitado, assim, nem conseguir pensar por si mesmo ele consegue. Eu sei, inclusive, quem provavelmente deu as informações para ele, quem provavelmente forneceu algumas informações para ele sobre o fair play financeiro, porém ele está redondamente enganado, ele está completamente equivocado, porque nem a capacidade de conseguir filtrar direito as informações e fazer uma contra-checagem ele consegue fazer, porque ele é cegamente rubro-negro. Então ele não consegue, ele simplesmente não consegue. Foi ele também o autor da pérola de que cada time brasileiro tinha que ser do tamanho da sua torcida. Cada time tinha que ser apenas do tamanho de sua torcida. Então, se a gente levar em consideração o que o Rodrigo pensa, né, não existiria nem sequer a Premier League, não existiria futebol europeu sendo vendido para o mundo inteiro, para a China, conseguindo ampliar uma base de consumidores, uma base, inclusive, de torcedores gigantesca, né, na cabeça dele, rubro-negro, obviamente. Ele gostaria que o futebol fosse congelado para que o Flamengo fosse sempre o suprassumo, para que o Flamengo fosse sempre hegemônico no Brasil. É isso que dá a pessoa não estudar, né? Ter diploma não significa que você tenha estudo. Aí vem essa pérola, né? Essa peça, essa figurinha carimbada, essa pessoa, né? Que a gente pode dizer aqui que a Mila Lacombe é uma jornalista, ex-jornalista, colunista, sei lá, que ela vira e mexe cotidianamente, tem a capacidade quase que inigualável de dizer besteiras e de dizer platitudes e dizer coisas sem sentido, né? E aqui eu destaco duas coisas que ela falou. Quando ela fala, Mila Lacombe se irrita por John Textor só falar em inglês. Ela tinha um problema muito grave com John Textor falando somente em inglês. E aí ela não pode deixar de dar aquela pérola, de soltar aquela pérola, né? Criticando a torcida do Botafogo, que a gente não está defendendo o time, que a gente está defendendo o nosso macho. O que dizer de uma sujeita, né, que produz pérolas como essa, né? E depois ela diz também que o Botafogo é mais time com
mas com Morumbis lotado e almas de 2005, 2006, 2007 e 2008 voltando, São Paulo é favorito. Foi ela que invocou as almas para que o São Paulo pudesse vencer o Botafogo, e ela conseguiu arrumar um favoritismo para o São Paulo por causa das almas que seriam invocadas, né? Botafogo campeão da Libertadores 2024. Pois é. O senhor Juca Kfouri, né, que também soltou uma coluna muito elogiosa ao título do Botafogo, que ora dá no cravo e ora dá na ferradura, também foi um que participou ativamente e ostensivamente da agenda negativa contra o Botafogo. E nesse momento aqui, por exemplo, até usar títulos, né, dessa maneira aqui, como ele se refere ao Textor, como ridículo e patético, até isso ele se utilizou, até desse expediente ele se utilizou. Foi uma das vozes mais histriônicas no momento que o Lúcio de Castro, o grande repórter investigativo que fez uma compilação de recortes do Google contra o Textor, e Juca Kfouri foi uma das vozes mais eloquentes, dizendo que o Textor era, na verdade, um aliado dos russos. Pois é, Juca Kfouri, né? E eu acabei de citar o Lúcio de Castro, né? O grande repórter investigativo de Google, que nesse momento enfrenta agora um processo, né? Está sendo processado pelo John Textor, pela sua brilhante reportagem de quatro partes que fez água, não deu em nada, ninguém quer saber, ninguém se importa, né? E cheio de adjetivos e muito pouca substância, e preguiçosa, porque omitiu fatos extremamente importantes, e mentirosa, porque omitiu fatos muito importantes de decisões judiciais que já haviam sido dadas favoráveis ao Textor, inclusive em questões judiciais dele nos Estados Unidos, com o objetivo somente, né, de tumultuar o ambiente. Lúcio de Castro, rubro-negro, roxo, fanático, que fez sua fama com algumas reportagens investigativas, inclusive contra presidentes da CBF e tal, mas que é muito preguiçoso para investigar outras coisas, como, por exemplo, as denúncias de manipulação de resultado, denúncias de mala branca daqui para lá. Ele só investiga aquilo que realmente interessa, que não prejudique o time que ele torce. É o PVC, né? O PVC que deixou de ser jornalista, abandonou praticamente a profissão de jornalista e se tornou um paparazzo alviverde, se tornou um torcedor alviverde, só que trabalhando pelo UOL, né? Onde também, semana sim, semana não, sempre tem uma reportagem, sempre tem uma coluna dele muito enviesada contra o Textor ou contra o Botafogo. Foi elogioso no momento que o Botafogo foi campeão também, mas, né, é um cara que está a serviço do Palmeiras, é um cara que está a serviço da torcida alviverde. Ele é um palmeirense, hoje é um influenciador palmeirense travestido de jornalista, onde ele diz: Botafogo, PVC detona John Textor por não saber falar português após 2 anos no Brasil. Tá vendo? Junto com a Mili Lacombe, é tudo a mesma coisa, né? Eles pegam a mesma pauta e vão cada um falando sobre a mesma coisa de maneiras diferentes, né? E depois fala também que teme que o Botafogo, que o investimento do Textor, né, no Botafogo possa ser algo parecido com o Emil Pinheiro, com aquilo que o bicheiro Emil Pinheiro fez no Botafogo em 88, 89, e ele fala que o Botafogo ainda não justifica gasto. Isso é recente, tá? Isso é recente. Então, PVC, ex-jornalista, que a gente sempre respeitou muito, né? Infelizmente se debandou e preferiu seguir a sua carreira como influenciador alviverde. Maurício Saraiva, eu nem mencionaria esse cara, tá? O Maurício Saraiva, porque é irrelevante. Ele é um gremista, né? Ele trabalha para o Sistema Globo, mas está lá em Porto Alegre, e ele, incrivelmente, ele entrou na onda do palmeirismo, né, digamos assim, no momento em que toda a mídia, o UOL, Globo, se fechou em torno do Palmeiras
ir contra o Botafogo para tentar fazer com que o Palmeiras fosse o campeão brasileiro de qualquer maneira. O Maurício Saraiva escreveu uma coluna, uma pérola de uma coluna, e ele simplesmente escreveu o seguinte: o campeão brasileiro ganhou em Caxias. O atual e futuro campeão do Brasil fez 5 gols e tomou 3 em Caxias do Sul. Vi jogar um time que não para de mostrar uma solidez emocional impressionante na hora de separar os adultos das crianças. Nossa, que coisa brilhante, que coisa incrível, que platitude, que coisa patética, né? E vai ficar, na verdade, vai ficar marcado, vai ficar famoso, talvez, entre a torcida botafoguense, por ter falado uma tremenda, uma besteira dessa, quando faltavam ainda, se não me engano, 6 ou 7 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Para você ver, né, o que dá o cara querer puxar saco de patrão, o cara querer ser mais patrão do que o próprio patrão, né? Acontece isso. Esse aqui é outro também, o Jorge Cajuru, que a gente pode dizer que é a cota do Palmeiras dentro da CPI da manipulação de jogos, da manipulação de resultados no futebol brasileiro. Ele que, sempre que tinha oportunidade, fazia aquele joguinho casado com as reportagens do UOL e sempre tentava falar grosso com o Textor, dizendo que ia banir John Textor do Brasil, retrucando o Textor, até chegar no momento que o Textor teve que falar para ele: seja menos palmeirense, né? Vamos tratar os assuntos da CPI com mais seriedade, né? E ele foi um dos que tentou, de qualquer maneira, encampar dentro da CPI a proposta do Rodrigo Matos, né, da reportagem do Rodrigo Matos, de arrolar o Luiz Henrique nas investigações também. E ele tentou, de todas as maneiras, forçou toda a barra do mundo para convocar o Luiz Henrique, e inclusive até queria convocar o Luiz Henrique para o dia 29, veja bem, gente, para o dia 29 de novembro, um dia antes da final contra o Atlético Mineiro, o final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Ele queria que o Luiz Henrique estivesse depondo. Obviamente, ele foi neutralizado pelos demais senadores da CPI e teve que enfiar a viola no saco, né? Todo mundo sabe a figura que todo mundo sabe de quem se trata esse sujeito, e que é um senador da República, né? Mas que tem um lado muito definido, mais um grande derrotado pelo Botafogo também. Rodolfo Landim, né? E o seu Fla Play, depois que tomou 4-1 do Botafogo, sentou e chorou e pediu fair play, e simplesmente pedindo fair play, ignorando todas as questões contábeis, de finanças, de como você contrata um jogador, mesmo que o seu orçamento seja mais baixo. Enfim, a gente fez um vídeo aqui no canal do Caboclo falando tudo sobre isso, mas é óbvio que ele jogou para a torcida porque ele precisava tirar da reta dele. Ele foi cobrado pelos sócios, né, como está dizendo aqui, num grupo de sócios, dizendo: sejam bem-vindos ao fair play, né, aos tempos de SAF sem fair play, né, e vai ficar chorando, vai ficar fazendo lobby nos bastidores, se é que até o momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, as eleições no Flamengo ainda não haviam terminado, se é que ele vai continuar sendo ainda alguma figura importante, influente dentro do clube rubro-negro, mas isso para mim não interessa nem um pouco. A questão é que ele tomou um agregado de 6-1 esse ano, chorou e pediu fair play. Esse aqui também, né, é uma figura carimbada, mas eu vou fazer muita justiça a ele, embora eu tenha, assim, uma ojeriza tudo que ele fala, tudo que ele escreve. Eu não conheço, obviamente, pessoalmente, eu não posso falar do CPF dele, mas como profissional é uma das figuras mais abjetas que a gente tem na crônica esportiva brasileira. Todo mundo sabe disso. E aqui eu escolhi, né, 2 momentos aqui para falar, quando o Igor Jesus e Luiz Henrique jogaram pela seleção, fizeram aqueles 2 gols, e ele chamou a SAF do Botafogo de SAF de fantasia, né, que ele não aceita, é um cara que ele não aceita que hoje o time que ele torce, que é o Flamengo, não tenha mais hegemonia do futebol brasileiro. Além disso, ele também desdenhou da capacidade que Botafogo e Atlético Mineiro teriam de encher o estádio na final, sendo que a gente colocou quase 80 mil pessoas no Monumental, e o Botafogo colocou praticamente quase que o dobro de torcedores que o Flamengo dele levou a final em Lima, e também levou
na final da Libertadores. É o tipo da coisa que ele não vai aceitar nunca. Depois ele fez meia-culpa, inclusive sendo muito elogioso à torcida do Botafogo. Mas nada que venha dele me agrada, nem quando ele elogia, tá? Nem quando ele elogia. Mas enfim, eu estou criticando aqui o profissional, não a pessoa. E aqui tem um destaque especial para essa senhora, a Leila Pereira, que foi extremamente virulenta no momento que as acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro foram feitas pelo Textor, em que em nenhum momento ela foi acusada, e o clube dela, inclusive, foi inocentado, o Textor dizendo que eram jogadores que estariam envolvidos, jogadores, árbitros, e ela foi lá para a CPI para defender o VAR, para defender a arbitragem brasileira e, obviamente, se defender de acusações que nem sequer haviam sido feitas à pessoa dela. E aí tem uma compilação muito legal aqui dela. Leila Pereira diz que não foi notificada de processo de texto e rebate. O que disse foi em virtude das palavras dele. Então, se disse em virtude das palavras dele, disse errado também, porque nenhuma acusação a ela havia sido feita, e depois que ela soltou as seguintes frases que eu vou colocar aqui, ela foi processada, inclusive, nos Estados Unidos. Eu não sei se o processo continua, tá? Eu sei que fumaram o cachimbo da paz, como eu falei no último vídeo que eu trouxe para vocês aqui. Mas ela proferiu frases como: eu me nego a conversar com pessoas desequilibradas, que para mim, esse presidente do Botafogo, o dono do Botafogo, é um desequilibrado, um irresponsável. Ela também disse: John Textor, quem é John Textor? É vergonha do futebol brasileiro, é um fanfarrão, tem que ser punido exemplarmente. Não pode o dono de um clube do tamanho do Botafogo ficar espalhando notícias e falácias sem prova absolutamente nenhuma. O que ele quer dizer? Que o Brasil não é um país sério? Que as autoridades do Brasil não tomam uma atitude? Pois é, o Brasil, então, na cabeça da Leila, é um país sério, a gente não tem impunidade, o VAR funciona maravilhosamente, e a arbitragem do Brasil, do futebol, é idônea, e que na CBF só existem excelentes pessoas, boas pessoas, é uma reserva moral desse país. Ela continua dizendo também em outras entrevistas: esse senhor, desculpe a expressão, é um idiota. O que esse John Textor está achando que é que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providências nenhuma, né? Pois é, ela se sente muito à vontade para falar sobre autoridades brasileiras que não tomam providência nenhuma. Ela está acostumada com isso, né? Até porque o negócio, né, que a fez bilionária, né, em qualquer país seria um negócio ilegal, em qualquer país, porque a agiotagem é uma coisa ilegal, só que ela faz de maneira oficial, dentro, digamos assim, das 4 linhas, né, das regras, como a turma da Leila gosta de dizer. Só que aí, né, quando aparece o William Rogato, no final do ano, inclusive preso pela Interpol, encaminhado para as autoridades brasileiras, negociando delação premiada, cheio de provas, cheio de conversas de WhatsApp, cheio de tudo, como eu mostrei no vídeo anterior, tá? Leila Pereira decreta fim de rixa com John Textor. É passado, vamos lutar para o Palmeiras ser campeão. Se for o Botafogo, parabéns para eles. Muito obrigado, Leila. Parabéns para o Botafogo, parabéns, porque nós derrotamos simplesmente o maior sistema de futebol, né? O maior sistema, na verdade, de controle de um futebol de um país, como a gente vê aqui no Brasil, como o sistema Libra, né? E, como eu citei a Libra aqui para vocês, eu vou falar também, muito en passant, o Botafogo não somente derrotou a Leila, né, mas derrotou a Libra como um todo. A Libra só conseguiu fazer o campeão da Copa do Brasil esse ano, foi o Flamengo. E assim mesmo, o Botafogo saiu da Copa do Brasil, eliminado numa decisão bizarra, que expulsou o Gregóry, todo mundo se lembra, e o Botafogo teve praticamente todo momento, pelo menos em 2023 e boa parte de 2024, a arbitragem contra, né? E a arbitragem sempre a favor do Palmeiras, marcando penalidades absurdas, a favor do Flamengo também, marcando penalidades absurdas. Se é um time da Libra, a arbitragem olha de maneira super favorável. Se é um time da LFU, é sempre problema, sempre, na maioria dos casos, decisões contra. E o senhor Edinaldo, que com um sorriso amarelo, muito a contragosto, teve que entregar o troféu ao Botafogo, troféu de campeão brasileiro ao Botafogo, e que ele também estava lá na Argentina entregando as medalhas de campeão para os jogadores do Botafogo, e teve que engolir, mais uma vez, John Textor, né? E, para finalizar,
tá? Vocês vão se lembrar que Palmeiras, na verdade, quando foi enfrentar o Bragantino, a chamada da Rede Globo, né? Chamada, gente, o anúncio da Rede Globo para fazer a chamada do jogo Bragantino e Palmeiras. Inacreditavelmente, o Botafogo era líder naquela época, e a distância do Palmeiras para o Botafogo era pequena. Se o Botafogo perdesse ponto naquele final de semana e o Palmeiras vencesse o Bragantino, o Palmeiras assumiria, né, a liderança do campeonato. Treme não, líder, porque o Verdão não vai tirar o pé do acelerador. Isso era a chamada da Rede Globo, gente. Da Rede Globo. Aí muita gente pode argumentar. Vocês viram, por exemplo, por acaso, em algum momento, a Rede Globo fazendo alguma chamada, né, para provocar o Palmeiras, dizendo que o Botafogo estaria na liderança, com essa coisa de treme não líder, com buzininha? Não, ninguém viu isso, né? Obviamente que não viu. Por quê? Porque era mais do que torcida para que o Palmeiras vencesse. Era uma questão de agenda, tá? Então, gente, o tamanho dos títulos do Botafogo ficam, inclusive, maiores quando a gente considera que a gente venceu dentro das 4 linhas, mas também venceu fora das 4 linhas. E, gente, esse é o fato inegável, tá? 2024 é isso aqui, ó. É do Botafogo. E eles vão ter que aceitar. Botafogo é campeão brasileiro de 2024. Botafogo é campeão da Libertadores também em 2024. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Só você clicar nesse botãozinho aí embaixo. E você também pode mandar um pix para o canal do Caboclo, @gmail.com, colocando lá suas perguntas, sugestões, críticas, o que você quiser, tá bom? Compartilhe esse vídeo também com seus grupos, com seus amigos. Eu volto a qualquer momento com mais algum conteúdo. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.